E hoje é um dia de expectativa para Marcos André. Porque hoje tem Corinthians contra o Vasco lá em São Januário. E aí volta aquele assunto. O Corinthians consegue ser favorito em algum confronto nesse Campeonato Brasileiro? Ou não? O Vasco é favorito. Lembrando que o Vasco agora já está na 13ª colocação, com 17 pontos. 5 à frente do Corinthians, ou seja, o Vasco hoje pode disparar do Corinthians. O Corinthians, acredite se quiser, Fábio Piperno, se eu tô com esse dinheirinho amassado do Vampeta na mão, parece que o Corinthians está com dinheiro sobrando. Porque agora sai a notícia de que há a chance do Corinthians contratar Balotelli. Gente, mas é o que eu falo, o Corinthians às vezes gosta de virar chacota, né, velho Vamp? Porque não é só a chacota de querer contratar, né? É a chacota do Balotelli. O Balotelli não joga mais futebol. Eu vou até passar pro Mauro César já, que o Mauro até falou, gente, teve um vídeo dele caindo bêbado outro dia. O Balotelli praticamente não é mais jogador de futebol, mas surge a notícia de que Balotelli pode jogar no Corinthians. Não é todo dia saiu a notícia, agora saiu a notícia que o Balotelli pode vir, eu tava olhando aqui agora, saiu, acabei de ler aqui, ó. Se Balotelli vir, vai custar 30 milhões da operação toda, 30 milhões de reais. Você tá de brincadeira. Tá lendo agora aqui. Por um cara que ele tem jogado, eu nem sei. Tá na Turquia, né? Se não me engano, eles acham que ele tá na Turquia. Enquanto o Corinthians vive em campo, vive essa situação desesperadora, dramática, fora dele, a direção do Corinthians continua dando esses showzinhos e tal. Essa história do Balotelli, isso aí é mais um absurdo. Isso aí alguém do Corinthians já deveria, no primeiro momento em que a notícia surgiu, falar, gente, é mentira, pelo amor de Deus. Esse tipo de jogador não serve o Corinthians e tal. É praticamente um ex-jogador há muito tempo. Joga num time pequeno, lá foi 12º colocado no pujante campeonato turco. Quer dizer, não é mais jogador pro perfil do Corinthians, a gente precisa de um outro tipo de jogador. Veja, o Corinthians já gasta uma fortuna. Se pegar só o Igor Coronado e o Pedro Raul, são quase 3 milhões de reais por mês. Aí vai, inchar mais essa folha com um cara como o Balotelli, que não vai entregar quase nada. Então, a direção do Corinthians tinha a obrigação de já ter vindo a público para falar, olha, isso aí é papo furado, isso aí é boataria, a gente não quer nada. Agora, o pior a confiar na informação dos colegas é, de fato, o Corinthians querer alguma coisa com ele. Não é o tipo. Esse é o tipo do reforço que não, ela nem pode ser considerado reforço, mas é o tipo de jogador que só vai ajudar a afundar mais, porque ele vai custar caro e ele não vai resolver nada. E para jogar o Balotelli, você imagina Balotelli e Pedro Raul juntos. Nossa senhora, que beleza, que pujança. Então, assim, vai lá garimpar, por exemplo, alguns caras estão se destacando em Série B, vai lá fazer alguma coisa. Tem jogador de nível razoável, e cara que pode jogar no Corinthians, mas não esses reforços, esses bondes velhos, milionários que o Corinthians traz só para inchar a folha de pagamento, e dentro de campo é um Corinthians cada vez pior. A gente repete essa mesma coisa há 2 anos. Pega lá qualquer programa nosso de 1 ano atrás, nós naquele momento falávamos mais ou menos a mesma coisa que a gente fala hoje, só que as coisas estão piorando ainda mais. Quer dizer, o Corinthians é o único grande do futebol brasileiro que há mais de 500 dias ele não consegue dar uma esperança para o torcedor, porque há mais de 500 dias ele não apresenta nenhum sintoma de melhora. Bom, Mauro César Pereira, né? A gente tá falando dessa situação do Balotelli, né? Que saiu a notícia de que o Corinthians faz reuniões e estuda avançar para a contratação do Balotelli. Eu já estava dizendo aqui que ele é um ex-jogador, que teve esse vídeo que você falou dele bêbado, só que ele tá com 33 anos e a notícia que eu recebi, defendeu o Adana Demirspor da Turquia, e ele fez 16 jogos, marcou 7 gols. A média de gols não é tão ruim para um jogador que eu dizia que era ex-jogador. O clube turco tinha a opção de renovar o vínculo do Balotelli por mais uma temporada, mas não houve acordo entre as duas partes. Detalhe, Balotelli, pela notícia, vai querer receber um salário de R$1,5 milhão de reais. A pergunta, o Corinthians é capaz de fazer o seu torcedor de otário de novo
se endividar mais e pagar R$1,5 milhão por mês por um jogador de 33 anos? E outra, Mauro, que eu tava até falando, o que esperar desse time do Corinthians contra o Vasco? O que esperar desse jogo contra o Vasco? O Vasco é muito favorito, Mauro, em São Januário. E sobre a situação do Balotelli, se dá pra levar a sério? Não. Não dá. Não vou ficar falando de especulação. Se for realmente concreto, a gente fala sobre isso. Eu acho que o Corinthians tem muitos problemas, né? Vamos discutir uma possibilidade, porque alguém disse que tem um interesse. O Flamengo, com grana, tentou trazer o Balotelli em 2019, quando ele já era problemático, mas não estava nesse nível, né? E acabou não tendo acordo, porque ele fez uma... na verdade, o acordo estava até próximo. Aí o Mino Raiola, inclusive falecido, já era o empresário dele. E aí, de repente, o Balotelli, o seu empresário de então, eles mudaram um pouco a pedida, elevaram um pouco mais. E aí, quando bateu do financeiro do Flamengo, na época o vice-financeiro Valim Vasconcelos, ele falou, não, já ultrapassou aí o que está dentro do nosso limite. O Flamengo fez um cálculo, podemos pagar quanto para esse cara? Foi pro Brecha, né? Isso. Ele vai voltar para o time das origens dele, né? E também já saiu de lá, já foi para a Turquia, enfim. Aí ele pediu um pouco mais. Quando ele pediu mais, aí falaram, olha, não dá. Isso aí já está um pouco acima daquilo que o clube se propõe a pagar, e ele não foi contratado, para a sorte do Flamengo, que aí na primeira oportunidade, na janela seguinte, pegou emprestado o Pedro, né? E depois contratou o Pedro em definitivo a Fiorentina. Se o Balotelli veio para o Flamengo, talvez o Pedro não viesse, né? Olha só que situação, imagina. Pedro ou Balotelli hoje em 2024, quem você quer no seu time? Pedro 1000 vezes. 1 milhão de vezes, né? Então, se o cara apareceu num vídeo, numa situação até muito triste recentemente, todo mundo rindo. Tem o vídeo aí, Mauro, tem o vídeo. Não dá para, olha só, olha a situação. Um jogador de futebol famoso, quer dizer, o cara tá caindo na rua, cara, pô. Ele sempre foi assim, muito loucão e tal. É um cara que tem uma trajetória também muito complicada, muitos problemas. Ele nasceu na Itália, mas ele só teve o reconhecimento da cidadania quando fez 18 anos, né? Um negócio absurdo, né? Ele era filho de imigrantes e tal, uma coisa... Então você foi um cara muito revoltado, né? Até aquela famosa camiseta que ele exibiu a primeira vez num jogo contra o Manchester United, ele foi a goleada de 6-1. Eu estava nesse jogo, trabalhei nesse jogo lá, na Inglaterra, e porque sempre eu, né? Ele levantava a camisa, porque sempre ele era criticado e tudo, mas ele sempre foi um cara protagonista de muitas situações confusas. Lembra quando ele soltou o rojão dentro do banheiro da casa dele? Aham. Isso vira e mexe, ele faz uma maluquice. Ele era um ótimo jogador, né? Não é mais, não tem mais condição. Então, acho que o Balotelli não faz o menor sentido, acho que se qualquer coisa o Fred Luz manda parar, né? O Fred Luz já falou para não fazer loucura, né? Qual mesmo? Foi o Gabriel. Essa foi muito boa, eu li ontem, no UOL. O Lucas Musetti publicou que o Corinthians pensou ainda ali em fazer uma proposta ao Gabigol, né? E aí o Fred Luz, que agora é o CEO, falou assim, não dá, muito dinheiro, né? Vocês não vão fazer loucura, óbvio, né? Eu fico pensando aqui, falamos ontem, Piperno, precisa um cara vir de fora para dizer o óbvio, né? Olha, a gente não tem dinheiro para contratar esse cara, vai disputar com o Palmeiras, o Gabriel, como? Quer dizer, cara, é preciso alguém de fora, chegar alguém de fora, os primeiros dias no clube e falar o óbvio. Mas eu acho que, enfim, agora sobre o jogo do Vasco, o Vasco não tem sorte de fato com o Corinthians em casa, o retrospecto recente não é bom, mas o Vasco está numa boa recuperação, então acho que é um jogo equilibrado, e também que o Vasco, porque ganhou esses jogos, vai amassar o Corinthians, não acredito muito nisso não. Mas você acha o Vasco bem melhor que o Corinthians hoje? Eu acho melhor que o Corinthians, bem melhor não, bem melhor também não, acho que é um pouco demais, bem melhor, mas acho que está mais equilibrado, mais tranquilo, mais competitivo, jogando em casa. Mas não acho que seja também assim vai amassar o Corinthians, não acho que chegue a tanto, mas está num momento melhor. É o favorito, como você gosta de perguntar, é o Vasco, óbvio, né? Ô, velho Vamp, essa situação do Corinthians, hein? Prometendo, correndo atrás de reforços ainda, renovou com o Fagner, é o que eu digo, eu acho que esse Corinthians gasta muito mal dinheiro. Cara, você renovar com o Fagner, eu acho que o Fagner tem que ter todo o respeito e admiração do torcedor corintiano. É um ídolo, ganhou títulos pelo Corinthians, honra pra caramba a camisa do Corinthians. Agora, o Fagner não joga bem há pelo menos 2 temporadas. Que o Fagner não joga bem. Você renovar por até o fim de 2026 com o Fagner, ele hoje com 35 anos... Cara, eu não consigo entender essa diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians gasta muito mal dinheiro, Vamp. E pode gastar de novo agora. Se realmente fizer isso de pagar um salário de R$1,5 milhão pelo Balotelli. Então, ali na lateral direita, né, Tico, do Corinthians tem o Wagner, tem o
Mateuzinho e o Léo Manal, o menino da base, né? Campeão da Copa São Paulo, capitão do time, que jogou. O certo era você, dos 3 que tem na posição, seria mais óbvio você dar a oportunidade ao garoto, campeão da Copa São Paulo, que jogou até algumas partidas no profissional, não jogou mal, mas o time não ajuda também, do que fazer um investimento de 4 milhões de euros, ou 4 milhões de dólares, seja o que for, por 60% do Mateuzinho. Veio, votou, a operação já foi toda errada. Aí você renova com um atleta que tem uma história maravilhosa no Corinthians, mas que vem baixa. A decadência, você fica mais velho, né, na maioria das áreas, você fica mais decadente, principalmente no esporte, no futebol. Né? Aí você vai perguntar por que renovou e não dá uma oportunidade a mais pro Léo Maná, que é um menino da base ali, comprou o Mateuzinho. De repente, pelo desempenho dos dois, do Mateuzinho e do Léo Maná. O Léo Maná teve poucas oportunidades, entrou agora no jogo no jogo Itaquera contra o Vitória, cometeu um pênalti bobo lá, mas eu vi jogando na Copa São Paulo. Poderia estar ali um lateral que jogasse bem, que tivesse uma moral, e aí você sobe, quando esse cara tomar o 3º cartão, uma lesão, você ir lançando o menino aos poucos, não queimar logo o menino. Eu sei, Vibe, mas aí é porque contratou mal. Aí vai continuar gastando dinheiro mal pra você corrigir um erro, que foi o Mateuzinho. 4 milhões e meio de euros por 60%. Desde o começo eu falo que isso é um escândalo. O Mauro fala, todo mundo aqui fala. Então né? você vai pegar agora, você vai ter o Mateuzinho, o Wagner que renovou por 2 anos, e o Léo Maná que tá subindo. Isso. Que vai ser a 3ª opção. Você vai ter, então, 2 laterais que não estão jogando nada e que você vai gastar uma fortuna com eles. Porque, vamos ser sinceros, o Mateuzinho foi contratado por 4 milhões e meio de euros. Não deve ganhar. 60%, ele ganha mais de 400 mil reais. O Wagner deve ter renovado, pode ter até baixado um pouco o salário, mas também não é barato, né? É meio bizarra a situação desse Corinthians, Fábio Pipiano. Eles não cansam de gastar dinheiro errado. Eles não cansam de gastar mal dinheiro. Porque alguém aqui acha bom renovar com o Fagner com 35 anos até o final de 2026? No caso do Corinthians, dinheiro deve ser um negócio que se multiplica fácil, né? Porque parece que aquilo é um balaio sem fundo. O Corinthians consegue gastar bastante com investimentos para lá de discutíveis. Se alguém... por onde anda a famosa auditoria lá e tal? Já não era pra ter chegado. Ih, vai ter mais nada. Ué, mas sumiu assim, ninguém sabe, ninguém viu. Ué, isso foi uma promessa de campanha. E, aliás, as suspeitas são cada vez mais graves. Até porque quando essa auditoria foi prometida... Vai pegar agora também. Ainda não... Se entregar com tudo, meu velho. Se entregar agora, vamos até a data limite que é hoje. Isso. Quanta merda vai achar lá? Então, mas é isso que o torcedor tem o direito de saber. Eu, por exemplo, gostaria muito de entender como é que foi esse último milionário contrato de patrocínio. Então, o dinheiro do Corinthians realmente parece que é assim, né? Você balança a árvore, cai um monte para pagar qualquer coisa, né?